Um homem de rotina meticulosa e um passado sombrio tenta levar uma vida tranquila, mas não consegue ignorar a injustiça ao seu redor. Quando a violência atinge uma jovem inocente, ele assume novamente o papel de um justiceiro implacável. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme O Protetor de 2014 e vamos para mais um resumo top! O filme começa apresentando Robert McCall, um homem metódico e organizado, que cronometra todas as suas ações com um relógio, demonstrando foco em precisão e eficiência. Após uma carreira intensa nos fuzileiros navais e na CIA, ele agora leva uma vida tranquila, trabalhando meio período na loja Walmart. Apesar de ser respeitado por seus colegas, nenhum deles conhece seu passado. Durante o intervalo para o almoço, Robert conversa com Ralph, um colega que está se preparando para se tornar segurança. Ele o ajuda com uma dica de alimentação e exercícios para atingir o peso necessário. Ao ouvir um som estranho em seu sanduíche de atum, Ralph descobre batatas chips escondidas. Robert o incentiva a buscar progresso gradual em vez de perfeição imediata. Com dificuldades para dormir, Robert costuma passar suas noites em uma lanchonete local, onde bebe chá e lê livros. Ele se propôs ao desafio de ler 100 livros e está imerso na leitura de O Velho e o Mar. Nesse ambiente, ele frequentemente encontra uma jovem e, apesar das intenções inicialmente breves, eles começam a se conhecer aos poucos. No trabalho, Robert mantém sua rotina. Alguns colegas especulam sobre qual poderia ter sido sua profissão anterior. Com bom humor, ele afirma que era um pipi, referindo-se aos cantores de apoio de Gladys Knight, e até faz uma dança para provar. Apesar das brincadeiras, eles suspeitam que ele tem um passado mais misterioso. À noite, na lanchonete, a jovem se junta a Robert novamente e comenta sobre o novo livro que ele está lendo, perguntando o desfecho do anterior. A conversa é interrompida pela chegada de uma limusine do outro lado da rua. A garota, após receber uma ligação de Slav, entra relutantemente no veículo. No encontro seguinte, ela revela seu nome, Terry. Ao notar um hematoma em seu rosto, Robert pergunta o que aconteceu, mas ela minimiza, dizendo que foi um acidente. Terry compartilha seu sonho de ser cantora e entrega a Robert um CD com suas músicas. Ela também nota uma aliança no dedo de Robert e descobre que ele perdeu sua esposa. Enquanto Robert a acompanha até em casa, são abordados por Slav, que agride Terry por supostamente desrespeitar um cliente. Robert observa em silêncio, enquanto Slav, o ignorando, lhe entrega um cartão de visitas. Pouco tempo depois, Terry desaparece da lanchonete. Robert descobre, por intermédio do gerente, que ela está na UTI, gravemente ferida. No hospital, ela encontra Mandy, amiga de Terry, que, embora inicialmente assustada, conta que Terry foi espancada por Slav após resistir a um cliente. Refletindo sobre o cartão de visitas de Slav e o CD de Terry, Robert se vê diante de um dilema: intervir ou manter a promessa que fez a sua falecida esposa de abandonar sua vida violenta. Apesar do conflito interior, ele decide agir. Naquela noite, ele segue Slav até um apartamento acima de um restaurante, onde o criminoso e seus capangas se reúnem. Robert entra calmamente e oferece $9.800 para garantir a liberdade de Terry. Slav, zombando da proposta, aceita apenas para dizer que esse valor cobrirá apenas um mês de liberdade. Irritado, Robert recusa o acordo, alinha as caveiras de vidro na mesa, apontando-as para cada homem no local e tranca a porta. Ele inicia o cronômetro em seu relógio e parte para cima de Slav. Um capanga tenta sacar uma arma, mas Robert o desarma rapidamente, quebrando seu braço e atirando em Slav. Em seguida, ele elimina os outros homens de forma brutal e precisa. O capanga de Slav tenta resistir com uma garrafa quebrada, mas Robert o finaliza usando um saca-rolhas. Com todos neutralizados, Robert para o cronômetro e observa o resultado, satisfeito com sua eficiência. Ele então se senta ao lado de Slav, que agoniza, e comenta friamente que Terry viverá enquanto Slav encontra seu fim. Depois do confronto, Robert retorna para casa. Lá, ele recoloca sua aliança e murmura um pedido de desculpas à sua falecida esposa por ter quebrado a promessa de abandonar a violência. No entanto, os assassinos desencadeiam uma reação em cadeia. Uma poderosa organização russa envia Ted, um mafioso frio e calculista, a Boston para investigar os responsáveis. Ted rapidamente se associa a policiais corruptos para reunir informações. Ele exige as filmagens de todas as câmeras de segurança em um raio de 6 quarteirões do local do crime e, para irritação dos policiais, ordena que o levem ao alojamento que prepararam para ele. Ted, com sua postura implacável, lembra que está ali para resolver o que eles não conseguiram. Na manhã seguinte, Frank Masters, um dos policiais corruptos, leva Ted ao escritório de John Looney, outro mafioso irlandês. Durante o encontro, Looney nega envolvimento nos assassinatos e critica os russos, chamando-os de arrogantes. Ted, no
entanto, o insulta, dizendo que ele não seria capaz de planejar algo tão sofisticado. Ele então revela a verdadeira razão de sua visita, avisar que os irlandeses não devem mais roubar dos russos. A tensão explode e Ted ataca Loney. Frank, que já estava preparado, elimina os capangas de Loney, enquanto Ted espanca o mafioso até matá-lo. Ao final, Ted declara que a mensagem dos russos foi entregue. Em contato com Puskin, líder da organização criminosa, Ted sugere que o responsável pelos assassinatos pode ser um estranho, alguém fora dos rivais habituais. Ele reconhece a habilidade do assassino, mas Puskin ordena que ele resolva a situação de forma pública e definitiva para evitar futuros problemas. Ao analisar as fotos da câmera de segurança, Ted percebe a imagem de Robert entrando no prédio, conectando-o aos assassinatos. Enquanto isso, Robert nota que Ralph, seu colega, não apareceu para o trabalho. Ao questionar o gerente, descobre que Ralph pediu demissão sem explicação. Intrigado, Robert visita o restaurante da mãe de Ralph, onde ele está ajudando a reformar o prédio após um incêndio, oficialmente classificado como acidental. Robert oferece ajuda na limpeza, mas desconfia da causa do incidente. Ralph também suspeita que o incidente tenha sido provocado. Mais tarde, dois policiais corruptos, Hamar e Peterson, aparecem no restaurante exigindo dinheiro de proteção da mãe de Ralph, ameaçando causar outro acidente caso não sejam pagos. Robert os aborda na saída do restaurante e, com sua calma característica, menciona que gostaria de denunciar um crime. Os policiais o ignoram, mas Robert revela que gravou um vídeo comprometedor de um esquema de extorsão em uma loja de conveniência, incluindo confissões sobre o incêndio no restaurante. Ao confrontá-los, ele os desarma e os espanca, deixando claro que devem devolver todo o dinheiro extorquido e cessar suas atividades corruptas. Intimidados, os policiais devolvem o dinheiro à mãe de Ralph. Em outro ponto da cidade, Ted confronta Mandy sobre as mentiras contadas anteriormente sobre sua relação com Terry. Quando chegou a Boston, Ted perguntou a Mandy se ela conhecia Terry, ao que ela respondeu que não eram amigas. No entanto, a organização russa descobriu que elas eram próximas. Pressionada, Mandy confessa que visitou Terry no hospital uma semana atrás e menciona ter visto um homem negro demonstrando preocupação por ela. Satisfeito com a confissão, Ted agradece Mandy antes de estrangulá-la até que perca a consciência. Na tarde seguinte, Robert é visto jogando beisebol com os colegas de trabalho. Ralph aparece, orgulhoso, vestindo um uniforme de segurança após passar no teste. Os colegas o parabenizam e ele acena para Robert em agradecimento. No dia seguinte, a loja Walmart é assaltada. Um homem armado ameaça Jenny, a operadora de caixa, exigindo dinheiro e em seguida seu anel, uma lembrança de sua mãe. Jenny hesita, mas Robert intervém calmamente, entregando o anel para evitar a escalada da violência. Observando os detalhes do criminoso, como tatuagens e o boné, Robert segue o homem até seu carro para anotar a placa. Mais tarde, ele pega um martelo de demolição na seção de ferramentas, e no dia seguinte, Jenny encontra seu anel de volta no caixa. Robert, por sua vez, devolve o martelo limpo ao lugar. À noite, Ted aparece na casa de Robert, fingindo ser um detetive investigando as mortes de 5 russos. Ele mostra uma foto do corpo de Mandy, alegando que sua morte foi um acidente. Robert percebe o tom ameaçador, mas mantém a compostura. Após o encontro, ele compra itens estratégicos, falsifica remédios usados em viagens de avião. Mais tarde, Ted posiciona sua equipe para seguir Robert até a lanchonete, planejando capturá-lo. No entanto, Robert percebe a presença de um dos capangas de Ted disfarçado de eletricista, deduzindo isso pela aparência das mãos do homem, que não condizem com alguém que realiza trabalhos pesados. Enquanto isso, um caminhão estaciona à frente da lanchonete, bloqueando a visão de Ted e Frank. O capanga disfarçado saca uma Uzi e ordena que Robert o acompanhe até o carro. Sem demonstrar nervosismo, Robert ativa seu cronômetro e o desarma usando o livro, matando-o na mesa. Ele mergulha a lanchonete na escuridão e escapa, tirando fotos de Ted e seus homens no carro. Ted ordena que tragam Robert vivo, iniciando uma perseguição. Robert, no entanto, engana os perseguidores, deixando rastros de impressões digitais ensanguentadas para despistar. Ele isola um dos policiais corruptos, o incapacita e foge com seu telefone. De volta ao apartamento, Robert trata um ferimento de bala usando mel fervido e se prepara para o inevitável confronto com Ted. Antes de sair sem ser detectado, ele deixa a pia do banheiro aberta. Observando de um prédio vizinho, Robert monitora a equipe de Ted por meio de câmeras escondidas em seu apartamento. Ao invadirem o local, os homens de Ted encontram recibos indicando o voo para o México e uma garrafa de remédio vazia, sugerindo uma fuga planejada. Ted, no entanto, reconhece que tudo não passa de uma distração e declara que Robert está observando cada movimento deles naquele exato momento. Enquanto isso, Robert visita seus antigos amigos Brian e Susan Plummer, ambos ex-colegas da agência em que trabalhou. Ele confia em Susan para obter informações sobre Ted e seus empregadores, enquanto ela se desloca até a agência para investigar a identidade de Ted. Brian, aliviado ao ver Robert
vivo revela que ele havia forjado sua própria morte anos atrás. Susan sempre suspeitou que Robert fosse inteligente demais para ser vítima de um atentado com um carro-bomba. Retornando de helicóptero, Susan compartilha suas descobertas. Os homens eliminados por Robert pertenciam à máfia russa liderada por Vladimir Pushkin. Ted, cujo verdadeiro nome é Nikolai, é um fixer, encarregado de resolver problemas para Pushkin. Ela também revela que os policiais corruptos, Hamar e Peterson, estavam na folha de pagamento de Pushkin, mas foram encontrados mortos recentemente. Susan alerta que Pushkin e seus homens não vão parar até eliminar Robert e qualquer um próximo a ele. No dia seguinte, Robert localiza Frank, um dos cúmplices de Ted, e o atrai para fora acionando o alarme de seu carro. Frank, desconfiado, vai até a garagem para desligá-lo, sem saber que Robert está à espera. Ele é preso no carro, transformando em uma câmera de gás improvisado com uma mangueira canalizando monóxido de carbono. Sob pressão, Frank cede e fornece informações sobre as operações de Pushkin. Seguindo as instruções de Frank, Robert chega ao armazém, onde a máfia russa guarda seu estoque. Lá, ele confronta o líder, força seus homens a se entregarem e os tranca no congelador de carne, garantindo a prisão deles e a apreensão do dinheiro ilícito. Antes de deixar o local, Robert obriga Frank a chamar a polícia. Quando as autoridades chegam, encontram Frank e os mafiosos, assim como o dinheiro. No cofre de segurança de Frank, Robert descobre um pendrive contendo informações sobre as operações de Pushkin. Em outro ponto da cidade, Ted se reúne com um mercenário russo para planejar o assassinato de Robert. Durante a reunião, o mercenário sai para usar o banheiro, mas momentos depois, Robert entra na sala, trazendo os óculos quebrados e ensanguentados do homem. Robert confronta Ted e o força a ouvir um ultimato: ligar para Pushkin e encerrar as operações ou continuar a perseguição e morrer. Ted, desdenhoso, chama Robert de um incômodo insignificante. Mantendo a calma, Robert conta uma história sobre um órfão russo de 12 anos, negligenciado e posteriormente adotado por uma família amorosa. No entanto, uma semana depois, os pais adotivos são encontrados mortos. Ele sugere que Ted foi essa criança e matou os pais por medo do abandono. Ted ri e descarta a teoria, afirmando que não tem sentimentalismo, que considera fraqueza. Antes de sair, Robert deixa uma nota com seu número de telefone, aconselhando Ted a ligar caso decida aceitar a oferta. À medida que a noite avança, Robert usa o pendrive de Frank para transferir milhões de dólares das contas de Pushkin para o FBI, minando as operações do mafioso. Ele também descobre informações sobre os petroleiros de Pushkin, que são essenciais para sua rede de contrabando. Robert planta explosivos nos navios atracados no cais, os destruindo completamente, cortando uma das maiores fontes de lucros de Pushkin e enviando uma mensagem clara de que ele está disposto a desmantelar todo o império criminoso. Em uma tentativa desesperada de atrair Robert, Ted muda de estratégia. Ele e sua equipe de mercenários invadem a loja Romart, fazendo reféns os colegas de trabalho de Robert. Dando um ultimato, Ted exige que Robert se apresente em 30 minutos, ou seus amigos serão mortos. Enquanto tenta rastrear o celular de Robert, Ted percebe que foi enganado. O celular está em um ônibus, funcionando como distração, enquanto Robert já está infiltrado na loja. De repente, o sistema de som da loja começa a tocar uma música de Lady Knight e Pips, indicando a presença de Robert. Ralph é forçado pelos mercenários a levá-los até a sala de segurança, mas eles acabam caindo em uma armadilha cuidadosamente montada por Robert, que começa a eliminá-los um por um de forma furtiva. Apesar de visivelmente abalado, Ralph segue as instruções de Robert para levar os reféns ao local seguro, enquanto Robert permanece para lidar com os intrusos. Dentro da loja, as luzes se apagam e as portas são trancadas, deixando Ted e seus homens presos no prédio. Robert transforma o ambiente em um campo de batalha, usando ferramentas e objetos da loja para criar armadilhas letais. Ele utiliza arame farpado e um saco de cascalho pesado para improvisar uma forca improvisada, eliminando um dos mercenários. Outro capanga encontra o corpo pendurado, mas antes de reagir, Robert o ataca com uma ferramenta de jardinagem. Durante o confronto, Ted consegue atingir Robert no ombro, mas ele rapidamente cauteriza o ferimento com um maçarico e uma maçaneta aquecida. Dois outros capangas de Ted se deparam com uma poça de gasolina sob um maçarico aceso. Desconfiados de uma armadilha, decidem recuar, mas acabam sendo eliminados por Robert, que pacientemente espera o momento certo para atacar. Enquanto isso, Ralph tenta ajudar a Robert, mas é baleado na perna. Mesmo ferido, Ralph segue as instruções de Robert para correr até o quadro de disjuntores e religar a energia em exatos 40 segundos. Usando o tempo com precisão, Robert atrai outro capanga para uma sala, onde preparou uma armadilha com latas de oxigênio comprimido dentro de um micro-ondas. Quando a energia é restaurada, o micro-ondas ativa, causando uma explosão que elimina o capanga. Ted, percebendo que está perdendo o controle, tenta alcançar Ralph com a intenção de matá-lo. No entanto, Robert intervém, armado com uma pistola de pregos. Ele dispara com precisão, atingindo Ted em pontos de pressão, o imobilizando
imobilizando-o completamente. Em seu desespero final, Ted pergunta quem Robert realmente é. Robert permanece em silêncio, apenas olhando para ele antes de disparar um último prego, encerrando a ameaça de Ted de forma definitiva. 3 dias depois, Robert viaja para Moscou, na Rússia, com um objetivo claro: eliminar Pushkin, o líder da máfia russa. Ele surpreende o chefão durante o banho, manipulando as luzes do banheiro para alertá-lo de sua presença. Calmamente, Robert confronta Pushkin, declarando que está ali para cortar a cabeça da serpente. Pushkin, em um ato de desespero, tenta suborná-lo, mas Robert já deixou o local. Tentando reagir, Pushkin pega uma arma ao lado da pia transbordando, mas pisa em fios cortados expostos, estrategicamente deixados por Robert. Ele é eletrocutado e seus gritos ecoam pela mansão até que sua vida se extingue. Robert, impassível, caminha pela propriedade, passando pelos corpos dos guardas que eliminou e segue de volta para casa. Ao retornar, encontra Terry visivelmente melhor, iniciando uma nova fase de sua vida. Ela compartilha com Robert que conseguiu um emprego adequado e que começou a ler, mostrando sinais de esperança e progresso. Terry também mencionou um envelope com $980 mil que encontrou entre seus pertences no hospital, agradecendo a Robert pelas mudanças em sua vida. Embora ela não diga explicitamente, sua gratidão revela que ela sabe que foi ele quem a libertou. Meses depois, Robert adota uma nova missão de vida. Ele coloca um anúncio online, oferecendo seus serviços como justiceiro, disposto a usar suas habilidades para ajudar aqueles que não podem se defender. Não demora até que ele recebe um e-mail codificado pedindo ajuda. Sem hesitar, Robert responde com uma única palavra: sim. A moral da história é que, mesmo tentando deixar o passado para trás, nossa verdadeira essência se revela diante da injustiça. A coragem para lutar pelo que é certo pode transformar vidas, mostrando que pequenos atos de bondade e determinação têm grande impacto. Às vezes, a redenção está em usar nossas habilidades para ajudar quem mais precisa. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.